tecnologia mais uma vez, né, aplicada. Tu vê o que vem por aí de usos de tecnologia. Eu vi que chegou o parceiro de muitas obras aqui, o Carlos Eduardo. Eu posso falar, né, que prédio tu vai fazer ano que vem? Não, ele vai fazer um prédiozinho básico, assim, de tipo energy free, assim, totalmente sustentável em água e energia elétrica, pelo menos para iluminação, nem eu vi tudo ainda, então ele vai falar, ele também entende muito de vidros. Agora o Álvaro, se puder subir aí, Álvaro, vamos. O Álvaro é o diretor da Aloy, uma fábrica de iluminação muito conhecida no Brasil, e diretor da Punto Lute, uma loja que vocês têm aqui em São Paulo, tem que enlouquecer lá. Álvaro, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou para o meu. Obrigado. Sou proprietário de uma indústria de luminárias. Nós começamos há aproximadamente 30 anos atrás, não na parte de iluminação, entramos há 25 anos na parte de iluminação. Trabalhamos 7 anos fabricando luminárias para a Philips, do Brasil, metade de São Paulo até o Sambódromo, em 95 foi iluminado por nós, junto com a Philips. Depois disso, traçamos o nosso próprio rumo e começamos a fabricar nossos próprios produtos e não mais para terceiros. E estamos até hoje nisso. Há 5 anos atrás, compramos uma loja que chama-se Ponto Lute, em São Paulo. Uma loja de grife, na melhor rua que tem. Ou seja, são produtos extremamente elitizados. Aí fomos aprender um pouco a lidar com o público. A loja nos deu essa verdadeira noção, como conversar com o público, como conversar com os arquitetos. Nós temos 800 arquitetos cadastrados na nossa loja. E mensalmente nós fazemos uma palestra sobre LED para falarmos com os arquitetos e podermos fazer uma interface boa para que todos consigam entender melhor o LED, inclusive nós. A evolução é diária, o LED é sempre um produto difícil de entendê-lo, porque ele evolui todos os dias. Vocês hoje não vão ter outra alternativa a não ser usar os próprios LEDs, porque as lâmpadas praticamente não são mais fabricadas. Se são fabricadas, já num volume muito menor, o que dificulta achá-las. Eu acredito que mais 2 anos nós vamos ter muita dificuldade de encontrar as lâmpadas. Maurício estava fazendo a palestra, adorei sua palestra, fantástico. Falou de eficiência. E quando nós falamos de eficiência, ele estava falando da norma, aproximadamente 80 lumens por watt. Hoje nós estamos trabalhando com 140 lumens por watt. Então, a maioria das lâmpadas que vocês encontram no mercado, se vocês forem ver as embalagens das lâmpadas, vocês vão ver alguma coisa perto de 80 lumens, 70 lumens por watt. Para nós, isso já está obsoleto. Nós, na fábrica, construímos a nossa própria lâmpada, com 140 lumens por watt, ou seja, o dobro do que o mercado oferece. E nós chamamos isso de um módulo de lâmpada, e não uma lâmpada comercial que você encontra no supermercado ou numa loja comum. As vantagens dessa lâmpada profissional é que você tem o dobro de eficiência, quase o dobro de eficiência de uma lâmpada tradicional, ou seja, aquela que você encontra no supermercado. Então, se você tem o dobro de eficiência, você economiza metade da luz que você estaria gastando. Nós também vimos que as garantias das lâmpadas tradicionais ficavam em torno de 20 mil horas, ou 2 anos, ou 1 ano, depende do fabricante. O módulo que a gente fabrica tem pelo menos 5 anos de garantia, pelo menos. A nossa estimativa é que ela vai ficar numa residência, por exemplo, 20 anos sem apagar. E se ela for para um lado comercial, pelo menos 8, 10 anos. Nós fizemos diversas obras que nós estamos dando mais de 5 anos de garantia.
Tem obras que nós estamos dando 7 anos de garantia, obras que nós estamos dando 8 anos de garantia. Então, eu vou começar a palestra falando de reprodução de cor, eficiência dos LEDs. Com relação à reprodução de cor, eu trouxe esse mostruário, que infelizmente ele é 110 volts, aqui é 220. Então nós perdemos uma lâmpada que é halógena, que seria um comparativo das lâmpadas halógenas com as lâmpadas de LED. A grande dificuldade do LED hoje em dia é conseguir fazer o mesmo efeito das lâmpadas tradicionais. O LED fica um pouco azulado, um pouco esverdeado, ou um pouco esbranquiçado, e todos são 3000 Kelvin, mas eles mudam os tons. Então vamos tentar acender. Eduardo, você podia me ajudar a acender? Provavelmente algumas lâmpadas aqui vão queimar. A primeira que queimou foi a lâmpada halógena, a nossa antiga tradicional. Eu tenho certeza que essa daqui, por exemplo, é 110 volts, nós vamos ligar ela no 220, mas por ser LED, muitas vezes elas ligam. Ficam alguns segundos ou alguns minutos, ó, ela ligou. Então nós vamos, não sei quanto tempo ela vai ficar ligada, mas esse aqui é um pequeno aparelho que mede a reprodução de cor. Nós falamos de reprodução de cor, o Maurício falou de reprodução de cor. O que eu acho importante é ver a reprodução de cor. E aqui ficou faltando simplesmente a lâmpada mais importante, que é a nossa lâmpada antiga halógena, que já está em extinção. Essa é uma lâmpada que foi a primeira a morrer, por causa de eficiência, tá? Então, se nós colocarmos aqui o aparelho, nós vamos ver... Vocês conseguem todos ver isso daqui? Não? Não. Ok. Vocês vão ver vários traços, tá? Vários traços. E aqui em cima vocês vão ver um número escrito 95. Isso quer dizer o seguinte, 95% de reprodução de cor, perdemos 5%. Isso aqui é um LED, ok? Fabricado por nós, com um chip americano. Vamos pegar essa lâmpada aqui, elas estão ainda colaborando. É possível verificar, ver? Não? Não, ok. Aqui fala em 70% de reprodução de cor, ok? E vocês veem que falha em algumas cores. Por exemplo, o vermelho não existe. Eu vou passar esse aparelho para vocês depois darem uma olhada como funciona, ok? Quando se mede a reprodução de cor, aqui nós estamos com acima de 80%, mas ainda uma grande deficiência no vermelho. Agora, visualmente, vocês conseguem ver as diferenças ou não? Isso é possível? Ok. Então, nós estamos vendo as diferenças de LEDs em cima das diversas cores, tá? Então, esse aqui é um LED, por exemplo, extremamente ruim. O vermelho daqui está bem diferente do vermelho daqui. Isso daqui, é possível ver essa diferença? Ok, estou mais tranquilo agora. O que vocês querem? Esse vermelho ou esse vermelho? Essa que é a questão. Esse é o vermelho verdadeiro. Esse é o vermelho falso. Quando nós colocamos LED em nossas residências, nós vamos ter esses tipos de problemas. Porque existem LEDs muito ruins e existem LEDs muito eficientes e muito bons. Como é um produto que vai durar 10, 15, 20 anos numa residência, o que nós temos que olhar? O preço? Não. A qualidade. É um casamento. Não sei quantos são casados aqui. Muita gente casada aqui? Muita gente casada. Como é bom estar bem casado? É muito bom estar bem casado. Aqui é a mesma coisa. Eu sou casado há 30 anos. Então eu sei como é bom estar casado. Bem casado. Esse é um casamento no mesmo estilo. Na residência, vocês vão ficar 20, 30 anos com esses LEDs acesos. Se for um bom produto, um bom componente. Agora, ter esse vermelho aqui, que não é um vermelho verdadeiro, onde todas as pessoas vão estar pálidas. Você coloca a mão e você vê a diferença. Dá para vocês verem a diferença? Isso, as pessoas ficam pálidas dentro de um ambiente. Aqui a pessoa não fica pálida dentro do ambiente. Aqui ela fica um pouco inferior a esse daqui. É possível ver a diferença?
Então nós estamos com 80%, 60 e poucos por cento, e aqui nós temos 97% de eficiência. E uma lâmpada que é 110, essa lâmpada é 110, está ligada no 220. Ela vai ter que queimar daqui a pouquinho. Não é lógico não queimar. Mas isso é a tecnologia do LED. Como é incrível. A gente pode fazer certas coisas com o LED que com as lâmpadas halógenas é impossível. Mas é um produto eletrônico. Então temos que sempre ficar preocupados por ser um produto eletrônico. Vamos passar agora o nosso data show. Vamos começar a entender um pouco. Então, LED é tudo igual. Por que eu escrevo isso? Porque na loja eu tenho contato com o público. E o público fala isso para mim. LED é tudo igual. Então legal, LED é tudo igual. Aí quando vocês começam a ver esse tipo de situação, vocês falam, opa, peraí, LED não é tudo igual. Vem depois a segunda situação, a eficiência de cada LED, que vai gerar economia de energia, que vai gerar dinheiro no bolso de vocês. Então nós estamos aqui falando da reprodução de cor, ok? Que eu mostrei, e é uma pena que o aparelho não consegue mostrar, mas eu vou dar uma passada. Posso passar para vocês o aparelho? Vocês querem dar uma olhada? Quando vocês estão vendo o vermelho, por exemplo, nesse aparelho, ele está com 80 e poucos por cento, falta vermelho. Falta vermelho. Se ele ficar mais fraco, é só botar o dedo em cima que ele é touch. Ok. Opa. Quem fez isso? Eu ou você? Eu? Obrigado. Aqui nós temos, quando usamos de 90% a 100% de RC, escritórios, residências, floriculturas. Eu falo muito de residência porque nossa loja atende muito a residência. Depois nós temos áreas comerciais, por exemplo, shopping centers, hospitais e diversos outros tipos de prédios que a gente consegue iluminar e faz esse tipo de iluminação. Há a preocupação do IRC alto. E eu faço questão de usar sempre o melhor chip com o maior índice de reprodução de cor. O vermelho é o que mais sofre. Aqui nós temos a eficiência luminosa. Hoje nós já chegamos a 140 lumens por watt contra 15 lumens por watt da incandescente. Halógena, 25 lumens por watt. Então são lâmpadas que acabaram. Agora, se vocês olharem para mim e falarem, eu tenho uma halógena e vou me maquiar, ótimo. Eu também vou fazer minha maquiagem, se eu fosse mulher, lógico, numa lâmpada dicróica. Porque é a maquiagem que você sai do toalete, do banheiro, vai para a rua e sabe que vai estar exatamente nos tons corretos. Agora, se você pegar uma lâmpada de LED ruim, colocar no seu banheiro e fosse maquiar, por exemplo, vai ficar muito complicado depois que você sair. Ou entra numa loja e vai comprar maquiagem, ou vai comprar produtos de beleza. Nós fazemos as lojas da Sephora. Eu acho que vocês, mulheres, conhecem Sephora? Os homens conhecem? Não, lógico que não. As mulheres é que tem que entrar lá, porque é só maquiagem. Nós já fizemos 25 lojas, iluminamos 25 lojas da Sephora. E existe essa preocupação, reprodução de cor, principalmente lá dentro. As pessoas entram, se maqueiam e quando saem de lá precisam estar do jeito correto lá fora. Porque entrou na luz do dia, na luz do sol, a reprodução de cor é 100%. Temperatura de cor. Quando nós falamos em temperatura de cor, nós vamos estar falando 2.700, 3.000 K para uma residência, ok? Nós vamos estar falando, por exemplo, de 3.500 a 4.000 K para um escritório e 5.000, 6.000 K é o que nós usamos em posto de gasolina, corredores e áreas que não têm grande importância, tá? No LED, a eficiência acontece mais quanto mais fria for a cor. Quanto mais perto do azul você chegar, mais eficiência você tem. Quanto mais perto do 2.700K, menos eficiência eu tenho. Infelizmente, a gente tem que quebrar um pouco a eficiência do LED e ir para cores quentes, porque a residência é um ambiente que você quer essa luz mais morna, é mais aconchegante. E o escritório vai para a cor de 4.000K.
que é o tradicional luz do escritório. E nisso o LED se sai bem. Quando o LED vai para os 6, 7 mil K, ele se sai melhor ainda, que seriam as iluminações de indústria e coisas do gênero. Quando eu falo eficiência, é assim, por exemplo, ela tem 100 lumens por watt com 3 mil K. Ela tem 110 lumens, o mesmo LED, 110 lumens por watt em 4 mil K. Então ele aumenta 10% a eficiência em detrimento disso, tá? Aqui as várias cores. Eu trouxe um aparelho, um LED, que é muito interessante. O mesmo LED, ele troca de cor. Ou seja, num mesmo LED você consegue todas essas cores. Todas essas cores. Então, se você está na sua residência e quer que sua residência hoje esteja 3 mil K, ótimo. Ah, eu não quero 3 mil K, eu quero que esteja hoje 4 mil K ou 5 mil K. Você consegue no mesmo LED mudar essa cor. Isso é fruto da tecnologia do LED. Então, muito em breve vocês vão ter essa possibilidade de no mesmo LED mudar os tons. Basta comprar um chip que tenha vários tipos de tons. Isso daí é um COB. Muito bem. O que é um COB? Aqui dentro das luminárias tem um chip. É um chip on board. Isso é um COB, um chip on board. Por que vocês vão ter que já começar a se familiarizar com esse tipo de coisa? Porque esse daqui é a lâmpada, isso é a lâmpada, gente. Então, se vocês vão falar, eu conheço uma lâmpada, ótimo. Isso daqui é a lâmpada hoje em dia. Isso é colocado dentro de uma... Bom, eles constroem a lâmpada dessa forma. O COB, um dissipador de calor, ok? São os vários tipos de LEDs que existem. Então, eles colocam um COB, esse aqui é um embutido de solo, tá? Só para ilustrar para vocês. Coloca-se o COB, que é isso daqui, dentro do embutido de solo, que vai fazer a dissipação de calor, ok? Um refletor, e com isso vocês vão ter uma luminária. COB, refletor e uma carcaça. Para que serve a carcaça? Para dissipar o calor. O LED emite muito calor, e esse calor precisa ir para algum lugar. As lâmpadas antigamente emitiam o calor para frente. Então, o ar-condicionado ficava estressado, as roupas ficavam queimadas nas vitrines. Era muito comum ir numa loja e ver uma roupa queimada, por causa da luz, e que incidia com calor, e uma série de outras formas de queimar a roupa. Hoje em dia não, o calor está para trás do LED. Ele fica para trás dessa bolacha amarela que vocês estão vendo. Então a gente constrói hoje uma luminária para dissipar calor. A quantidade de alumínio que a gente põe é aquela quantidade necessária para que ele se esfrie. E com isso a gente tem eficiência. Se vocês não tiverem um LED frio, vocês não vão ter eficiência. Amanhã vocês compram uma lâmpada, coloquem em casa, põem a mão na lâmpada. Tem lâmpada que vocês vão queimar a mão. Literalmente, elas chegam a 55, 60 graus, 65 graus. Isso quer dizer que a vida desse LED vai estar um pouco comprometida ao longo dos anos. Então, isso não é um LED que eu, por exemplo, gostaria de ter na minha casa. Eu queria ter um LED mais frio, perto dos 50 graus. Com isso eu consigo 20 anos de vida com ele. Essa é uma luminária quase pronta. Já a tecnologia LED. Os embutidos de solo que nós fabricamos hoje, por exemplo, estão com esse tipo de tecnologia. Aqui um comparativo de um módulo. Esse aqui é um driver. Esse aqui é um driver. Esse conjunto de baixo monta uma lâmpada que vocês encontram no supermercado. Esse conjunto de cima é uma lâmpada profissional. Pode ser usada numa residência? Pode. Com isso daqui eu posso pegar esse chip e falar, eu quero um chip com 97% de reprodução de cor? Posso. Eu quero um chip com 2700 Kelvin? Também posso. Não, eu quero de 2.500 ou 3.500. Eu escolho o que eu quero, porque eles depositam aqui em cima dele fósforo. O chip vem e você coloca a quantidade de fósforo para acertar a tonalidade. Então hoje ficou muito fácil. A gente chega, por exemplo, para o pessoal da Sephora e fala, nós tínhamos 3.000 Kelvin, vamos fazer as lojas com 3.500 Kelvin, por exemplo? E eles falam, por quê? Vamos ver o resultado, aí a gente ilumina, como está feito aqui. E mostra as diferenças de tons e assim por diante.
Isso aqui é uma embalagem de uma lâmpada. Aqui nós temos a potência, aqui nós temos o fluxo luminoso e aqui a eficiência. É isso que vocês vão encontrar mais ou menos no mercado. Hoje nós temos, com 565 lumens, por exemplo, aproximadamente 3 watts numa lâmpada profissional. Eu acredito que até o final do ano que vem nós vamos estar falando em 200 lumens por watt. Ou seja, cada dia mais eficiente. Se vocês falarem, existe hoje 200 lumens por watt? Existe. Por que a gente não vende? Porque fica muito caro. Ainda é uma tecnologia cara para se vender, 200 lumens por watt. Mas é uma tecnologia que hoje nós temos. Fitas de LED. Esse aqui é o grande vilão. Por que é o grande vilão? Maurício falou em certificação, 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 certificação. As fitas de LED, o que é certificado? Lâmpadas. Outros produtos são certificados? Poucos. Esse é um produto que entra no Brasil e não tem certificação. Fita de LED. Como é que vocês, consumidores, vão comprar um produto que não é certificado? Muito complicado. Mas a estrutura brasileira ainda é assim. Então o consumidor não exige certificação, os fabricantes se aproveitam da não certificação e trazem qualquer coisa da China. Isso é um problema grave. Por que é um problema grave? Você liga uma fita dessa e na embalagem ele fala, eu tenho 80% de reprodução de cor. Daqui a pouco você vai medir. Vocês não conseguem medir, mas eu consigo medir. Nós temos laboratório, um laboratório muito bom dentro da nossa fábrica, que foi criado depois do LED. Antes do LED não precisava desse laboratório, hoje precisa. Então nós temos um laboratório, nós medimos a reprodução de cor, não bate. A reprodução de cor não confere com o que diz na embalagem. Depois você tem um problema de lumens watt. A fita ele fala, eu tenho 15 watts. Ótimo, você vai medir, ela não tem 15 watts, tem 7 watts. Vocês conseguem medir? Não conseguem medir. Isso é tudo fruto da certificação. Não tem certificação, o cara ele põe o que ele quer dentro da caixa. Eu fui vítima disso. Comprei de uma fábrica muito boa, 2.000 metros de fita, iluminamos um hospital. Foi o tempo de acender, desligar, arrancar tudo, jogar tudo fora e trocar por outro produto correto. A reprodução de cor era baixíssima, o hospital ficou todo verde. Por que fica verde? Por exemplo, tem 60% de reprodução de cor. Automaticamente vocês vão enxergar muito mais verde ou muito mais azul do que outras cores, porque faltam 40% de cores. E o LED tem muita dificuldade de conseguir o vermelho. O vermelho é eles chamam de R9. Quem está com o aparelho na mão? Ótimo, você vai ver o R9 nele. O R9 é o vermelho. E se você vir o R9, você vai ver que ele está abaixo. Esse R9 você consegue ver? Não. Quanto tem por cento? Menos 19%. Menos 19%. Isso quer dizer o seguinte, ele está devendo 19% de luz vermelha. Então o LED, não é que ele não tem nada de vermelho, ele está negativo. O aparelho fala, estou negativo em vermelho. Então é tão simples quanto isso. Quando ele está negativo em vermelho, ele vai por outras cores. Por isso que vocês falam, puxa, mas eu pus LED e ficou tudo verde, ou ficou tudo esverdeado, ou azulado, ou rosado, por causa da reprodução de cor. O índice de reprodução de cor é baixo. Vocês precisam disso. E nas fitas, não tem certificação. Mas por que eu estou trazendo uma fita? Aqui sem certificação. Opa! Porque nossas fitas têm certificação. Essa aqui é a certificação UL americana. UL, U de uniforme, L de Lima. Ou Underwrites Laboratories. Que certificação é essa? É uma certificação americana. Quantos anos esses caras têm? Mais de 100 anos certificando. Eles começaram a certificar em 1900. Antes de 1900. Certificar o quê? Tudo que era eletrônico que aparecia no mundo, eles começaram a certificar. Hoje eles estão em mais de 100 países. É o Inmetro americano. Empresa do governo? Não, empresa privada. E eles estão em mais de 100 países, estão no Brasil, estão na China. Então eu, por exemplo, mando fabricar essa fita na China para nosso uso. Mando fazer com 95% de reprodução de cor. Isso é excelente e é importante, porque normalmente se usa fitas em áreas como a marcenaria.
A marcenaria não aceita reprodução de cor baixa. Madeira odeia luz ruim. A madeira, ela tem veios, ela tem nuances que necessitam reprodução de cor. Senão você perde toda a graça da madeira, todo o charme que a madeira traz para o ambiente. Então nós já pusemos como padrão nosso, acima de 95% de reprodução de cor nas fitas. Depois você quer bastante lumens por watt. Se você conseguir 80, 90 com essa reprodução de cor em 2700 Kelvin, é fantástico, é muito bom. Nossas próximas fitas, por exemplo, já estão chegando perto de 120 lumens por watt. Nós vamos ser a primeira empresa no Brasil a ter esse produto em linha disponível. E com certificação americana UL. É essa aqui, esse selo, UL Listed, ele tem um número. O que ele significa? Significa que quando essa fita é fabricada, essa empresa UL na China vai na fábrica que eu encomendei o produto, verificar se o que eles estão fazendo está de acordo com as normas americanas. Muito bem. Se está de acordo, ele ganha esse selo. Se não está de acordo, não ganha o selo. E o que vocês compram hoje, tem algum selo? Tem alguma certificação? Isso é importante. Ponto LUT. Por que nós vamos falar um pouco de ponto LUT? Porque eu vou falar uma coisa confidencial, nem o Eduardo sabe. Há 6 meses atrás eu tive uma reunião, nós temos 200 funcionários, tá? Uma empresa pequena. E nós tivemos uma reunião interna e eu falei, puxa, o Brasil vai entrar numa crise que eu nunca vi antes. E nós estamos desde 85 no mercado. Minha primeira empresa foi em 79, então nós estamos há muitos anos no Brasil. E eu falei, é mais barato mandar todo mundo embora e para casa do que continuarmos. Isso era um fato. Mas a nossa vocação não é só fabricar luminárias, é ter parceiros, funcionários e criar emprego e pensar no bem-estar de todos. Do mesmo jeito que você também contribui com instituições, Eduardo, que eu acho incrível. E inclusive esse evento é um evento muito importante para Porto Alegre. Eu acho que é um privilégio vocês estarem tendo um evento desse promovido pelo Eduardo. Nós também pensamos no lado social dos funcionários. Então a decisão é, vamos tocar em frente. Tocamos em frente e resolvemos criar produtos novos, porque os LEDs quebra todo aquilo que a gente tinha, quase tudo é quebrado com LED, porque nós não tínhamos, isso aqui por exemplo, uma coluna de luz, só é possível por causa das fitas de LED, isso nós não podíamos fazer antes. Então aí começam as mudanças. Esse aqui é um outro produto que vai na parede, esse é um outro produto, são produtos, quer dizer, o formato de produtos começa a mudar radicalmente, por causa do LED, em todos os sentidos. Esse é um hotel que nós fizemos em Miami. Foi aqui que nós tomamos a primeira lição de certificação. Nós íamos exportar para os Estados Unidos luminárias e nós tínhamos um problema. É possível exportar um produto brasileiro sem certificação para os Estados Unidos? Não, não é possível. Nada que o americano use pode estar sem certificação. Então nós tínhamos que certificar o nosso produto. Foi aí que nós começamos a entender o que tinha de ruim e o que tinha de bom. E o que tinha de bom é porque estava certificado. E aonde foi certificado? Nos melhores lugares da UL. A comunidade europeia também certifica não com o mesmo rigor que o americano certifica. Tanto é que você tem produtos da Osram, Philips para vender na Ásia e Europa, mas não tem esse mesmo produto para vender para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos entra um outro rigor, porque o americano tem medo de incêndio, ele tem medo de eletrocutar uma pessoa, e o seguro americano não é feito no hotel se tudo não estiver certificado. Então a empresa americana viu que o nosso preço era incrível, viu que nós tínhamos uma condição industrial para poder fabricar, mas estava extremamente receoso em comprar um produto brasileiro, mandar para um hotel em Miami e depois não conseguiu o seguro do hotel, porque ao fazer o seguro, a equipe do seguro entra para verificar se tudo está certificado, se tudo está dentro das normas. Então nós fizemos a certificação dos nossos produtos e fizemos a iluminação desse hotel com esses anéis. Toda a parte de hall
está iluminado pelos anéis de LED, com 95% de reprodução de cor, todos os produtos certificados. Hotel Miami. Aqui outros tipos de luminárias que nós também fabricamos, ok? Que vai de encontro com esse tipo de linguagem, vai de encontro com esse tipo. Aqui também outros produtos, eles vão ficando miniaturizados, porque o LED é pequeno. Você tem condições de fazer luminárias extremamente pequenas. Aqui é um pendente que nós chamamos de diamante, ok? Ele vai com tela tensionada. Aqui escadas. Quando a gente podia pensar em iluminar uma escada? Surgiu também por causa do LED. Então você ilumina uma escada, uma estante, e você vai fazendo peças como essa daqui que eu estou em cima flutuar. Basta eu colocar uma luz, ela começa a flutuar. Existe a impressão disso. E esse, por exemplo, um pendente que foi desenhado pela Débora Aguiar, também para uma obra de São Paulo, e nós produzimos com fitas de LED também. É um anel de 3 metros, é bem particular. E também, olha o que o LED possibilitou. Vocês não vão encontrar um fio subindo para o teto. São cabos de aço só para segurar a peça. E dentro do cabo de aço encapado a gente passa energia. Que energia? Baixa voltagem. Nunca alta voltagem. Eu não recomendo. Tem pessoas que fazem com alta voltagem. Nós trabalhamos com 24 volts. É mais seguro. Essa aqui é uma pequena área da loja que nós temos. E o pendente estava lá. Estava lá porque o arquiteto desenhou, nós fabricamos uma peça para eles poderem ir lá provar. Esse aqui é um prédio agora recente, feito no Rio de Janeiro. É um prédio LEED. Você estava, Maurício, falando de certificação, não é isso? E isso começou aqui faz uns 10 anos, aproximadamente. Eu sei que um dia, 10 anos atrás, mais ou menos, o meu diretor falou: nós estamos fazendo um prédio LEED. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é uma certificação, porque o prédio tem que ter economia no corredor, ele tem que ter uma lâmpada, um LED ou o que for de 15 watts, com um fluxo luminoso. Eu falei: se tiver 16 watts? Ele falou: não é aprovado. Eu falei: caramba, 1 watt, 1 watt. Então, 15 watts, 15 watts. 16 watts não serve. Então é assim que é feito todo o prédio. Foi uma obra da Cirela, no começo da Bandeirantes, em São Paulo. Não sei se vocês conhecem São Paulo. Mas ele foi a primeira obra LEED de São Paulo feita pela Cirela e executada por nós. Foi até engraçado, porque a garagem é uma coisa, a iluminação de garagem na época era T5, tá? Aquela lâmpada tubular. Então puseram a nossa luminária para comparar com uma outra luminária de um fabricante excepcional, grande, forte, extremamente bem posicionado no mercado, que é a Lumine. E puseram a nossa luminária contra a deles, a nossa foi mais eficiente. As duas luminárias custavam R$30. As duas luminárias eram iguais. Por que uma foi mais eficiente que a outra? Por causa da tinta que eu usei. Ele usou um branco texturizado, fosco, eu usei um branco brilhante. Eu ganhei 15% a mais de luz. Coisas bobas, mas acontecem. E nós ganhamos a obra, o importante foi isso. E a obra foi feita dentro desse padrão LEED. Essa é uma obra também que toda a economia de energia foi pensada. É uma obra LEED, no Rio de Janeiro. Um prédio gigante, de 19 andares. E houve toda a preocupação. Aqui nós temos que ter, no máximo, 30 watts. Então nós tínhamos que obedecer isso. Como o projeto já tinha mais de 1 ano feito, foi fácil fazer essa obra. Por quê? Porque estava sendo calculado 80 lumens por watt. Eu coloquei tudo 140 lumens por watt. Então eu estava sobrando luz, estava sobrando carga elétrica. Então eu pude até fazer algumas extravagâncias, porque o que eles tinham projetado já estava obsoleto. Isso porque o projeto já tinha 1 ano. Então olha como ficou, por exemplo, o hall do hotel. O hotel não, perdão, do prédio comercial. Ficou incrível. Essa iluminação, 16 metros de altura. Essa é a altura do hall. Um dia o cara olhou para mim e falou: como é que você vai trocar a lâmpada? Eu falei: eu pergunto para vocês como é que vocês vão trocar a lâmpada. Porque 16 metros de altura,
eu falei, olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Estava ainda em obra. Eu faria umas passarelas na parte do forro para trocar componente, porque daqui a 5, 6, 7 anos vai queimar. Minha garantia é 5 anos. Já está 1 ano lá funcionando. Não tivemos uma baixa, um produto queimado, absolutamente nenhum. Isso é a parte legal de fazer um produto e fazer uma obra e falar, estamos alcançando um objetivo real. Porque falar que o LED dura 5 anos, a gente tem que ver durar 5 anos. E nós estamos agora vivendo exatamente isso. Então eles fizeram passarelas também no forro para a pessoa poder circular em cima, para poder fazer a troca de LEDs no futuro, drivers e coisas do gênero. Aqui é uma escada também. O próprio corrimão está iluminado com LED. Essa é uma parte que vale a foto não reproduz exatamente todo o que está lá, mas ficou super claro. Era para ser utilizado nos 2 corrimãos, mas eles acharam que ficou boa a luz e por isso eles deixaram num lado só. Visto de cima vocês veem que está super claro para descer. Tudo LED, absolutamente tudo LED nesse prédio. Tanto a luz indireta, que é essa daqui, são bandejas, joga-se luz indireta, e como essas luminárias aqui, também são todas de LED, lógico. Não é lamp LED, não é aquela lâmpada que você compra no supermercado, compra na loja. É uma lâmpada feita por nós. Nós compramos, essa obra foi toda feita com Osram. Então nós compramos todos os drivers da Osram, todos os chips da Osram, pegamos toda a garantia deles, colocamos no nosso produto, passei para a Osram o que eu estava fazendo, para eles validarem, para falarem, muito bem, pode vender porque o seu dissipador está dissipando bem, está tudo funcionando extremamente bem. Maurício falou também da claridade da luz. Esse prédio foi inteiro feito com sensores de luz, como você falou. Toda a iluminação que vinha da parte externa dimerizava a parte interna, ou seja, era todo o sistema DALI. Esse é um sistema, não sei se vocês se familiarizaram já com isso ou não, é um pouco complexo. Um dia eu estava conversando com um europeu e ele falou para mim, o DALI serve para prender os caras. Eu falei, para prender os caras? Por que nós vamos prender alguém com o DALI? Porque ele é um dedo duro. Ele tem, todas as luminárias do prédio têm um endereço IP. Então, por exemplo, se essa luminária queimar, o DALI vai mandar uma mensagem para um pequeno computador e vai falar, eu queimei aqui, no meio do corredor, na 7ª fileira, na 3ª para cá e assim por diante. E por que põe o cara na cadeia? Porque em algum lugar aqui vai ter uma luminária de emergência escrito saída. E se o prédio pegar fogo e essa lâmpada não estiver acendendo, cadeia para o cara. Isso é o sistema DALI. Extremamente inteligente, vocês conseguem verificar o prédio inteiro. Se queimar a luz do banheiro, você em Nova York acessa a internet e fala, opa, queimou a luz do banheiro. Isso é DALI. E nós aprendemos muito fazendo esse tipo de obra. Porque a gente tem que começar a ir a fundo, cada vez mais a fundo nesse sistema DALI e outros sistemas que aparecem. E os sensores, o sistema DALI permite que se tenha sensores perto das janelas em que faz a luz dimerizar. Então o prédio fica mais ainda eficiente e econômico. Luminárias todas com barras de LED, todas. Fizemos também uma obra aqui num hospital com o Eduardo, também usamos esse mesmo tipo de iluminação. São pequenas barrinhas de LED no teto, que faz toda a iluminação dos corredores, das áreas comuns. Aqui entrou TensorFlex, a tela tensionada. Também o LED ajuda muito, porque esse cantinho daqui eu posso fazer com que lâmpada antiga? Nenhuma. É complexo. Então eu posso utilizar as fitas para fazer esse tipo de situação. E LED é tudo igual. Essa é que é a questão. Não é nada igual. Nós temos que verificar quais os bons LEDs, quais os bons produtos para podermos aplicar nas residências, no comércio, nas indústrias, para podermos realmente termos a melhor eficiência e o melhor resultado. Aí nós vamos começar
a parar de ouvir aquela questão do consumidor que diz LED é tudo igual. Temos que tomar extremo cuidado com o tipo de LED, o tipo de dimerização que ele vai utilizar para podermos fazer a escolha certa e verdadeira. Dimerização é um outro capítulo que o LED sofre e que nós sofremos e que eu vejo acontecendo. Muitos adoram usar dimerização, muitos acham um termo extremamente importante, eu também acho. As lâmpadas antigas, as halógenas, era um passeio. Aí os fabricantes que fabricavam sistemas de automação para lâmpadas halógenas começaram a fabricar os mesmos produtos para dimerizar os LEDs. Aí a coisa começou a desandar. Porque um circuito eletrônico, para falar com aquele circuito que dimerizava as lâmpadas halógenas, eles não estavam se conversando bem. Automaticamente começaram a ter problemas de lâmpadas piscarem e coisas do gênero. Quando vocês começam a ver esse tipo de situação, você fala, o LED não está conversando bem com a automação. Aí aparece a Lutron. Vocês conhecem, todos conhecem Lutron? Sim? Sim. Se não conhecem, é um sistema de automação americano. Eles começaram a fabricar os drivers. Então você compra o chip do LED, monta a sua lâmpada e você usa o driver da Lutron. Com isso você tem uma perfeita interface com a luminária, a lâmpada, com o sistema de automação. As empresas nacionais começaram a apanhar um pouco. E nós, como lojistas ou fabricantes, também tivemos a mesma dificuldade. Então a gente tenta fazer o nosso driver conversar com o sistema de automação. E isso vem acontecendo e vem evoluindo. Não na velocidade que a gente precisa, mas vem acontecendo. Com isso, eu acho que nós encerramos a palestra. Espero ter atendido às perspectivas de vocês com relação à reprodução de cor, eficiência das lâmpadas e produtos novos que estão surgindo no LED. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem discutir algum tema da parte de LED, estou à disposição. Vamos lá, o aparelho, vamos ver no aparelho, temperatura de cor. Obrigado. Ok. Bom, eu acho que nós acabamos com a bateria do aparelho. Não, ainda está aqui. Isso já aconteceu comigo antes, viu? Extremamente constrangedor. Sem bateria do aparelho. Eu ando com reserva já. Mas o aparelho mede a reprodução de cor. Ele mede. Ele é um luxímetro também. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ok? Esse é o pior LED que nós temos, tá? Esse é um LED ruim. Vocês falaram que não enxergam daí, ok, mas tem 69 de reprodução de cor, falta um monte de cores dentro de todas essas que existem aqui. Eu aperto aqui e nós vamos para o... Ele tem 4000K, ok? A reprodução de cor não tem a ver com a temperatura de cor, ok? Todo mundo... vamos ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos 3400K, nós temos um pouco de luz de fora também interferindo. Aqui nós temos 2700K. Aqui nós temos 3100K, 2700K. Mas a temperatura de cor não interfere na reprodução da cor, tá? Isso é importante a gente deixar bem claro, tá? Existem pequenas variações de temperaturas de cor. Nós gostamos de trabalhar com 2700 Kelvin, porque é que mais se assemelha à lâmpada original que vocês usavam, que era a halógena. Isso aqui é a cromaticidade da luz, é a forma com que ela aparece para vocês. Para vocês verem como isso aqui é importante, só comparando com uma lâmpada halógena. Aquela lâmpada lá de cima, o que é? Você sabe não? Aqui é um COB? Esse aqui é um COB.
Ok. Olha. Não é CLB, é? Certeza lá no fundo? Esses spots aqui são CLB? Não. Olha, nós estamos com 96% de reprodução de cor. Vocês não enxergam, mas podem acreditar em mim. Isso quer dizer que se for CLB, é um CLB incrível. Para mim, agora pode baixar. Obrigado, agradeço. Já fiquei cego. Vamos ver aqui o que ele tem. Ele tem 2.700 Kelvin. Para mim não é um CLB, mas pode ser um CLB. Lá no fundo pode ser um CLB, mas esse daqui talvez não. Joga um vermelho para a gente, fazendo um favor. Vamos ver se temos um vermelho aqui. Nós temos contribuições de luzes, por isso existem pequenas interferências, tá? Consegue jogar um vermelho? Ah, já está aqui. Cadê esse vermelho? Ah, ele vem de cima. Ah, está aqui. Dá para ver? Não? Que bom. Que coisa. Ok, mas é um gráfico bem estranho, o vermelho. Ele baixa para 40% a reprodução de cor. Então são coisas do gênero. Um dia eu coloquei, eu pensei, o LED ele foge um pouco os tons. Então nós fizemos uma obra e tivemos que usar 2 fabricantes de LED. Chegou um certo momento em que o cliente falou: olha, aqui está um pouco esverdeado e para cá está um pouco rosado. Muito bem, nós fomos lá e colocamos uma gelatina. Não sei se vocês conhecem gelatina, mas é um filme colorido. Existem todos os tipos de cor. E nós colocamos esse filme colorido. A reprodução de cor caiu para 50%. Eu não fazia ideia o que ia acontecer com a reprodução de cor. Então, tomem cuidado para colocar correção de cor nos LEDs. Você destrói a reprodução de cor dele. Nós corrigimos. A pessoa olhava, estava tudo certo. Todos no mesmo tom. O cliente ficou feliz e nós entregamos a obra. Mas a reprodução de cor, simplesmente você passava embaixo, já não tinha mais nada de reprodução de cor. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Oi? Vamos falar das fitas. As fitas, a maioria delas são baixa voltagem, a maioria. Eu uso de 24 volts para as mais fortes, porque você pode usar rolos de 5 metros. Quando você usa em 12 volts, você consegue usar rolos de 2 metros, porque você não consegue fazer a energia correr dentro da fita. Então a gente parte para o 24, direto. A de 4.8 você usa em 12 volts, eu também uso em 12 volts, mas a partir disso é tudo 24 para usar o rolo de 5 metros. Existem fitas diretas de rede, com retificadores. Não tem a mesma vida das outras fitas. Eu não sou fã dela. Eu tenho muito medo também de eletrocutar uma pessoa. Ao longo dos anos pode descascar, algum problema assim. A gente tem que pensar em termos de segurança. E as lâmpadas, as lamp LED são todas diretas de rede, porque o driver está incorporado nela. Foi aquela imagem que eu mostrei dos componentes de uma lâmpada de LED. Então, automaticamente, ela vai se plugar direto na alta tensão, como está aqui. Tudo na alta tensão. Agora, se eu posso trabalhar, por exemplo, vou iluminar coqueiros perto de uma piscina. A norma fala, você precisa de tantos metros com baixa tensão. Ninguém pode ficar naquela área molhada da piscina em alta tensão. Quem quer cumprir a norma e não eletrocutar ninguém que saia da piscina e vai brincar nas árvorezinhas, as crianças vão brincar naquelas arbustos, essas coisas do gênero, você precisa de baixa tensão. O LED é perfeito para isso, porque você está com um chipzinho de 40, 50 volts, e você põe ele à distância na casa de máquina, por exemplo, da piscina, todos os drivers, e você tem toda a energia da piscina em volta dela, em baixa tensão. Isso a gente usa muito isso. E está sendo levado muito a sério essa parte os bombeiros estão levando muito a sério. Depois desse problema que tivemos aqui com aquele incêndio aqui, naquela boate, tudo mudou a nível nacional. Eu fiquei 2 anos para pegar a aprovação do bombeiro na minha fábrica. 2 anos. O cara ia lá, olhava cada coisa. Bom, é esse tipo de situação. Eu achei ótimo.
mas faltou objetividade também. Então, quando você entra num L para certificar bombeiro, é muito melhor. É objetivo. Os relatórios são ótimos, são bons. Quando você não tem, aí o bombeiro vai lá, não gostei, vai virar as costas e fala, volta outro dia. Aí você tem que pagar para voltar outro dia. Então, e isso é uma coisa que os bombeiros olham muito. O sujeito faz um prédio em São Paulo, iluminou o entorno da piscina com alta tensão, na hora o bombeiro fala, esquece. Aí tudo vai para baixa tensão. Tudo vai para baixa tensão. É isso? Como? Sim. A perda por causa da distância. O fabricante, ele dá uma quantidade de metros que você pode trabalhar. Por exemplo, eu tenho drivers que eu consigo trabalhar até 10 metros. Então, sem perda, o fabricante me garante isso. Então a gente trabalha, a gente testa, a gente pede a bitola do fio. As bitolas não são como antigamente, quando eu passava baixa tensão, porque é iluminado com miliamperes. Então os fios não são grossos hoje em dia. E você consegue trabalhar com uma distância razoável. Mesmo a fita de LED, desde que o fabricante do driver, por exemplo, eu uso driver da Osram, tá? Eu gosto dos drivers da Osram e da Minuel. Você já ouviu falar em Minuel? É o maior fabricante mundial de drivers. Põe todo mundo no bolso esse cara. E eu sou fã deles por causa de 7 anos de garantia, 10 anos de garantia. Quem fala, eu dou 7 anos de garantia, e a empresa é mundial e é grande, você fala, eu quero esse cara. Então você põe porque você quer pôr um produto que não traga aborrecimento. Esse que é o fato. Eu dou 5 anos de garantia numa obra como aquela, que foram mais de 2 milhões de reais, tá? O cliente pagou. Ele não quer ter aborrecimento e eu também não quero ter pós-venda durante 5 anos, eu não quero ir lá. Se eu tiver que ir até o Rio de Janeiro, mandar uma equipe verificar o que está acontecendo, é prejuízo. Então a gente tem que usar as melhores marcas. A Osram tem produtos de 3 anos, de 5 anos e de 7 anos. E a Minuel também. Então você tem que escolher dentro da portfólio de produto deles o melhor driver. Tá? É exato, cada fabricante fala, você pode trabalhar até 10 metros. Tá? Então, por exemplo, 10 metros eu sei que eu já estou usando isso, a 10 metros, 15 metros, até 15 eu fui bem. Então, tem essa preocupação e tem a solução. E o que é bom. A loja não acabou. Pois é, mas então, quando a gente tem falado há algum tempo sobre o circadiana e o dano que o LED das claridades zoadas trazem para nossa... Quais danos, perdão? Do LED? Do LED, que é a questão hormonal, né? O circadiano que a gente já falou bastante agora, essa fez na melatonina, cortisol. Mesmo se tratando do LED, como temperador de cor mais quente, como o LED em cima do chip azul, a informação da proteína ele acaba, mesmo que usando uma temperatura quente, ele acaba dando certo dano. Você falou uma coisa importante. O substrato interno do LED é azul, não é isso? Legal, bom. Mas por que azul? Só azul? Porque o fabricante põe um substrato azul. E ele falou, eu tenho azul embaixo. Eu, por exemplo, já estou pegando um LED, eu já estou trabalhando com um LED da Seul, coreana, que o substrato não é azul, é lilás. Lilás. Com isso eu consigo uma reprodução de cor muito melhor. Eu ia trazer para vocês um chip experimental que eu recebi, que era 4000 Kelvin, que eu também poderia colocar eles na camiseta, para vocês verem. Com o lilás por baixo do substrato, a gente consegue um resultado muito melhor. Visual. Tudo é visual, tá? Tudo é visual. Então, já estão mudando os substratos. Cada fabricante vai trabalhando de um jeito. Agora, comparado os LEDs com as lâmpadas antigas, se você pegava uma lâmpada de descarga metálica, até o câncer poderia ser
estimulava o câncer, né, essa lâmpada. Se quebrasse o vidro, então, você tinha que, por norma, usar o vidro nela. Lembra-se disso ou não? E se quebrasse a lâmpada e ela continuasse acesa, era câncer certo. Então você tem todo uma mudança no residencial. São estudos que estão sendo feitos. Eu entendo o que você quer dizer, são estudos que estão sendo feitos e eu acho que vai maturar isso. Eu me lembro quando o primeiro avião supersônico pousou em Heathrow, o Concorde. Alguém se lembra disso? Não é do teu tempo? Você é muito nova. Isso é um problema. O primeiro avião que pousou supersônico, ele quebrava a barreira do som. Teve uma greve no aeroporto de Heathrow, porque as pessoas falaram que eles iam ficar surdas, porque ele quebrava a barreira do som. Quer dizer, existem certos paradigmas que existem que não são reais, tá? E foi a greve mais idiota que eu vi no planeta, porque um avião supersônico pousando em Heathrow e uns caras fazendo greve porque o avião ia ensurdecer as pessoas quando passasse por cima da Grã-Bretanha. Mas nada disso aconteceu, nada era real. Então existem muitas coisas que as pessoas começam a trabalhar em cima. O produto é muito novo, LED, para a gente poder fazer certas considerações desse gênero. O cara inventou em 99 esse LED, o Nakamura. De 99 para cá, a evolução foi gigante, em todos os sentidos, até no substrato azul que você está falando, que agora já estão passando por lilás alguns fabricantes. E o que ela diz do substrato azul é o seguinte: a luz que está lá embaixo do LED, embaixo do fósforo, que é aquele negócio amarelo que vocês viram, é azul. E o fósforo faz ele virar 2700 Kelvin, ele que dá a temperatura de cor. Então, é por isso que ela fala em azul. E o LED branco só surgiu por causa do LED azul. Aí surgiu o LED branco. E de 2000 para cá são 17 anos. É muito pouco. Contra uma lâmpada que já tinha 100 anos. 100 e poucos anos. Então, o que eles conseguiram evoluir com as lâmpadas antigas, em 100 anos foi nada. E o LED, o que eles evoluíram em 17 anos, foi incrível. E agora eu vou para uma feira em Hong Kong, semana que vem, que é uma das maiores do mundo. Eu vou chegar lá e vou falar: meu Deus, tudo que eu falei está obsoleto. Tudo que a gente fala aqui já foi. Não vale, esquece. E há 2 anos atrás, quando o Eduardo fez o outro evento, uma das pessoas me falou: e já dá para iluminar com LED? Essa foi a questão, dava para iluminar com LED. Mas óbvio, com todas as ressalvas do LED de 2 anos atrás. Na minha casa eu tenho LED de 5 anos. Eu tenho que jogar tudo, o desgraçado não queima, ele está aceso e é um horror, comparado com a tecnologia atual. Mas o que eu vou fazer? Vou ter que jogar tudo fora. Reprodução de cor na faixa de 70 e poucos %. Faz uma bola no chão com 2 cores, com uma auréola em volta de um amarelo. É um horror, mas é o melhor que tinha há 5 anos atrás. Eu diria que hoje nós chegamos num estágio de técnica ok, bom. O que eu vejo, eu falo, estou satisfeito, comparado com as halógenas. Mas os caras estão ainda mais malucos, porque o LED, eles não querem iluminar uma carne com 3000K. Eles querem ir para os 5, 6000K para iluminar uma carne vermelha, por exemplo. Então eles fazem um chip só para iluminar a carne. Depois vamos iluminar um pão. O pão vai para 2000 Kelvin. Essa é a iluminação do pão. E assim você vai. E as frutas. Então o LED possibilitou isso daí. Muito mais que as lâmpadas tradicionais que nós tínhamos. Então hoje você tem condições de fazer uma iluminação com o LED, escolhendo o tom do LED em Kelvin. Eu não quero nem 3600 nem 3700, eu vou para 450. O fabricante faz para você 450. Eu faço minhas encomendas com um fabricante americano ou coreano, o que for, pedindo exatamente o tom que eu quero. E existe um negócio chamado binagem, o bin, que você também pode controlar. Por exemplo, eu quero com 2700 Kelvin, mais ou menos 50 Kelvin, não quero mais do que isso. Ele te manda exatamente dentro dessa grade. No começo, eu quero 2700, vinha 2300 com 3000. Meu Deus, você falava que horror, mas era a binagem da época.
E hoje não. Hoje você tem já com bons fabricantes. O fabricante ruim é aquele negócio que a gente chama de salsicha. Vamos fazer a salsicha, varre sobre o chão e faz a salsicha do frigorífico. Então é isso daí.